Olá, bom dia. Hoje mais uma aula de revisão referente a expressões algébricas, tá? Onde tem uma lista de exercícios, aliás, dois exercícios no bloco 18, e nós vamos relembrar então como resolver expressões algébricas. Então vamos lá. Antes, porém, a gente vai fazer aqui ler uma mensagem. Pode-se esquecer o que um professor ensinou, mas raramente se esquece a maneira como ele ensinou. É, Iniciando, falando então sobre expressões algébricas. Dois termos ou monômios que têm a mesma parte literal são denominados termos semelhantes. Então, olha bem aqui. Aqui eu tenho 4AB mais 3AB. Quanto vai dar? Então, como adicionar dois termos semelhantes? E nós só podemos adicionar termos semelhantes, tá? Porque aqui tem AB e aqui também tem AB. Se um deles tivesse só B ou só A, eu não poderia adicionar. Tem que ser totalmente igual. Se um dos A que eu tenho aqui for ao quadrado e o outro não for ao quadrado, não vai ser semelhante. Então, só será semelhante se estiver igualzinho à parte literal, tá? Bem igualzinho mesmo, todos os detalhes. Então, como adicionar dois termos semelhantes? Vamos lá. A adição de termos semelhantes é efetuada adicionando-se os coeficientes e conservando-se a parte literal. Então, a gente vai trabalhar com os coeficientes numéricos, tá? Observando as regrinhas, sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Nesse caso aqui, a gente vai somar, né? Porque os sinais são iguais. Então, uma observação: numa soma algébrica, quando os termos não são semelhantes, deixamos a soma indicada, tá? Então, se aqui, ó, a parte literal, tá? Não for semelhante, é o que está dizendo aqui, nós deixamos a soma indicada, porque não é possível você somar, tá? Ou subtrair, na verdade. Então, vamos lá. Propriedades das expressões algébricas. Para resolver uma expressão algébrica, é preciso seguir a ordem exata de solução das operações que a compõem. Então, vamos lá. Primeiro item, potenciação ou radiciação. Se por acaso tiver isso na sua expressão, é a primeira coisa que você tem que fazer. É a ordem que você tem que seguir. Em segundo lugar, a multiplicação ou divisão. E, por último, a adição ou subtração, tá? Então, aqui vem do mesmo estilo das expressões numéricas. As expressões algébricas têm que seguir essa ordem exata para fazer as soluções, tá? Para resolver, então, as expressões algébricas. Se a expressão algébrica apresentar parênteses, colchetes ou chaves, devemos resolver primeiro o conteúdo que estiver dentro dos parênteses, em seguida o que estiver contido nos colchetes e, por último, a expressão que estiver entre chaves. Em suma, primeiro, parênteses, segundo, colchetes e, em terceiro lugar, chaves. Então, assim como em qualquer outro cálculo matemático, essa hierarquia é muito importante, pois caso, é, caso não seja seguida rigorosamente, será obtido um resultado incorreto. É isso que acontece às vezes quando a pessoa não segue todos os passos devidos, né? E aí resolve uma coisa antes, aí chega no resultado incorreto.
Então, aqui nós vamos falar sobre a primeira lista. A primeira lista, resolver no caderno, e aí a gente vai começar a corrigir. Então, reduza os termos semelhantes. Letra A. Esse reduz os termos semelhantes significa que é resolver as expressões, tá? Então, olha bem. 6A mais 3A menos 7. Primeira coisa, reduzir os termos semelhantes. Então, olha bem aqui. Estou mostrando para você os termos semelhantes. 6A mais 3A. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, dá 9A e repetir o menos 7, porque não tem nenhum termo para mexer e adicionar ou reduzir com o 7, tá? Então, aqui já é a resposta. E, lembrando, não são termos semelhantes, a gente deixa a soma indicada, tá? Deixa em forma de expressãozinha mesmo, e esse é o resultado, tá bom? Não letra B. Aqui a gente pode organizar primeiro para ficar pertinho, então, o que tem A com o que tem A, né? Os termos que possuem a letrinha A ou a parte literal A, e aí esse pode ficar para o final. Então, olha bem. E não troca o sinal, tá, gente? Nas expressões algébricas não tem o segundo membro que veio para o primeiro, então a gente não vai inverter sinal, não vai trocar sinal porque não trocou de membro, tá? Só tá trocando de posição, na verdade, para poder ficar um pouco mais próximo. Então, aqui eu tenho 4A menos 6A, subtraindo e conservando o sinal do maior, a gente tem, então, menos 2A, menos 5. A letra B está pronta. A letra C agora. Aqui nós percebemos que a parte literal é x ao quadrado. Então, aqui são termos semelhantes, já estão pertinho um do outro, então nós vamos reduzir esses termos semelhantes. Lembrando que a gente faz o cálculo dos números e repetimos a parte algébrica, a parte literal, tá? Então, 5 mais 3 é 8. 8x ao quadrado, menos 4. Letra D. Aqui eu vou juntar, colocar pertinho os dois x aqui. Então, ficou x mais x menos 8. X mais x é 1 mais 1. Não aparece, mas existe 1 aqui que está oculto. Então, 1 mais 1, 2. 2x menos 8. Aqui, então, nós finalizamos a letra D. A letra E, nós temos, então, 4m menos 6m menos 1. 4m menos 6m já estão pertinho, são termos semelhantes, então a gente vai reduzir esses dois termos. Então, subtraindo e conservando o sinal do maior, 6 menos 4 é 2, conservo o negativo e repetir o menos 1. Letra F. Aqui os termos semelhantes não possuem parte literal, olha bem. Então, o 4A é que vai ser repetido e o 3 e o 8 é que vamos fazer a operação devida para reduzir e simplificar, tá? Então, são sinais diferentes, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 8 menos 3 é 5, conserva o sinal positivo, porque o 8 em módulo é maior do que o 3. Vamos para a letra G. X ao quadrado menos 5x mais 2x ao quadrado. Então, olha, percebam aqui, x ao quadrado e x ao quadrado. Esses dois termos é que são semelhantes. Esse daqui só é x, então não é semelhante com os outros. Então, quer dizer, eu só vou poder juntar e simplificar o x ao quadrado com 2x ao quadrado. Esse ele não tem termo semelhante, então a gente vai manter. Então, x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 5x, a gente vai resolver então os termos semelhantes. X mais 2x vai ser 3x ao quadrado. E mantive então o menos 5x, porque ele não tem termo semelhante para reduzir. Letra H, aqui nós temos A e aqui M. Então,
é semelhante o A e esse A. Então, 4A menos A menos 2M. Aqui os termos semelhantes, indicados aqui, né? A gente vai subtrair. Então, aqui tem 1, 4 menos 1 é 3. Então, 3A menos 2M. E aqui finalizamos, então, a letra H do primeiro exercício. Letra I, temos, então, y mais 1 igual a menos 3y. São semelhantes os termos que têm y. Então, eu vou reunir, deixar mais próximo. E agora a gente vai efetuar, simplificando. São sinais diferentes, a gente vai subtrair. Então, 3 menos 1, porque aqui não aparece, mas é 1. Então, 3 menos 1 é 2. Conservo o sinal negativo, porque o 3 é maior do que o 1 em módulo, né? Então, menos 2y mais 1 finalizado aqui, e a expressão menos 2y mais 1 é o resultado da expressão algébrica simplificada. Letra J, olha bem, tem x nos 3 termos, mas esse termo aqui também tem y. Então, esse termo não pode juntar com esse para fazer cálculo. Então, só posso juntar quem tem apenas x. Então, eu vou juntar o x com o x primeiro, né? Então, eu repeti o 3xy mais x, vou manter o 3xy e fazer a simplificação aqui dos termos semelhantes, né? X mais x, 2x. São sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Vamos para a próxima. Letra K. 7A menos 2A mais 4B menos 2B. Aqui são semelhantes e já estão próximos um do outro, né? Cada par. Então, eu vou indicá-los aqui, ok? E agora a gente vai simplificar. Todos os dois pares têm sinais diferentes, então em todos os dois nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. 7 menos 2 é 5, então 5A. E 4 menos 2 é 2, mais 2B, né? Então, aqui está o resultado da letra K. Vamos para a letra L. 5y ao quadrado menos 8y ao quadrado, esses dois nós vamos juntar, e o menos 5x com 6x nós vamos juntar. Então, organizados, formados os seus pares, aqui a gente vai simplificar e ter um termo só que tenha y ao quadrado, e aqui um termo só que tenha x. Então, subtraindo e conservando o sinal do maior para cada par de termos que a gente tem aqui. Então, 8 menos 5 é 3, menos 3y, e aqui 6 menos 5 é 1, 1 não precisa aparecer, porque já tem a letrinha, então fica só a letrinha que já representa o número 1, tá? Então, menos 3y ao quadrado mais x, conservei o sinal negativo aqui do 8, conservei o sinal positivo do 6, tá? L, agora M. Vamos corrigir a letra M. Aqui nós temos que reunir, organizando, né? Só para poder ficar mais próximo, o 9x ao quadrado e o 3x ao quadrado, fazer o parzinho do 4x com 3x, ok? Vamos fazer isso então. Agora a gente vai simplificar cada par. Então, os pares estão aí, né? E aí a gente tem, então, 9x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Simplificando aqui, a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. E esta aqui a gente vai somar e conservar o sinal. Então, 9 menos 3 é 6. E acompanho, então, a parte literal, x ao quadrado. E aqui, somando, dá 7. E acompanho x, né? Então, 6x ao quadrado mais 7x é o resultado simplificado da nossa expressão algébrica. Vamos para a letra N. A letra N, então, nós vamos reunir aqui o x com o x e reunir o 7, o 10 e o 1. Vamos lá.
Então, e vocês perceberam que não trocamos o sinal de ninguém, tá? Então, x mais x é o parzinho que nós vamos reduzir, e aqui é um trio. Eu vou somar esses dois que têm sinais iguais primeiro, para depois finalizar. Então, x mais x é 2x. Soma e conserva o sinal aqui. Aqui também somamos e conservamos porque os sinais são iguais. Então, ficou 2x, repetiu mais 7, e 10 mais 1, 11, conservei o sinal porque são sinais iguais. Agora aqui a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Aí, então, o 2x mantém, e 11 menos 7 é 4, conserva o sinal do maior em módulo, que é o negativo. Vamos para a letra M, NO, né? Então, vamos lá. X ao cubo menos x ao quadrado, mais 7x, mais 3, 10x ao cubo, mais 4. Então, o que tem ao cubo a gente vai reunir. O que tem ao quadrado a gente vai reunir e esse daqui vai ficar sozinho. Então, ó, x ao cubo com x ao cubo, x ao quadrado com x ao quadrado e o outro. Então, os pares a gente vai reduzir, aqui a gente vai somar, aqui a gente vai subtrair. Então, somando dá 11x ao cubo, subtraindo dá 6x ao quadrado e positivo. E mantemos o mais 4. Aqui nós temos uma resposta com 3 termos, é isso mesmo, 3 termos. Por quê? Aqui está o cubo, aqui está o quadrado, então eles não são termos semelhantes e a gente não pode mais simplificar, tá? Só se for exato, igualzinho, inclusive o expoente tem que ser igual, igual. A letra P, aqui ao cubo, ao quadrado, sozinho, e esses dois a gente vai juntar. Então, vamos reunir. Ao cubo tá sozinho, ao quadrado aqui tem um parzinho, esse tá sozinho, e esse daqui e aqui a gente reúne, então, e forma um só desse par. Então, copia, copia. Aqui a gente resolve somando e conservando o sinal. Aqui a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Então, copiei o 2x ao cubo, somei e conservei, deu 10, repeti, subtraindo dá mais 6. Aqui, então, a gente tem a letra Q, quase finalizando a nossa lista. Aí, 4a ao quadrado x menos 3x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, menos 2a ao quadrado x, menos 1. Então, vai reunir esse termo e esse daqui vai reunir com esse vai ficar sozinho. Então, olha os pares formados. Esses dois pares, né? Então, aqui a gente vai reduzir, a gente trabalha com a parte numérica e repetimos a parte literal. Fazemos isso em toda redução de termos semelhantes. Então, 4 menos 2, 2. Parte literal, a ao quadrado x. Aqui são sinais iguais, então eu vou somar e conservar o sinal. 6 mais 3, 9. Mantenho, repito, a parte literal. E o menos 1 é repetido. E aqui está a resposta final da nossa letra Q. Letra R, aqui a gente tem que fazer o MMC, né? Porque, ó, aqui tem fração para juntar com esse daqui que é semelhante, certo? Só posso somar denominador igual com denominador igual. Então, aqui o denominador é 1, então eu tenho que fazer o MMC. Então, vamos mostrar isso aqui. Primeiro eu organizei, tá? Coloquei os termos semelhantes próximos, e aqui nesse daqui, ó, essa partinha azul aqui, essa chavinha, é o que a gente vai ter que trabalhar agora, tá? Então, nós vamos fazer o MMC. A essa parte é só repetir. Então, o MMC entre 2 e 1 é 2, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1x dá x. Não precisa aparecer o 1. Mais 2 dividido por 1 é 2, vezes 1x dá 2x. Agora sim eu posso somar
essa parte do numerador aqui que está acima do 2, que é o denominador. Então, x mais 2x, sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá 3x, pode ficar o x em cima lá e o tracinho manter, ou ele pode ficar dessa forma que está aqui. Então, 3 meios de x. Menos 1/3 de y. Aqui só foi repetindo porque não tinha termo semelhante para reduzir, tá? A próxima, letra S. Então, nós temos aqui 4a menos 1/2 de a mais 5 menos 1/3. Então, eu tenho dois pares, já estão próximos os termos semelhantes, né? E aí, a gente vai reduzir esses termos semelhantes, então. Aqui tem que tirar o MMC e aqui também tem que tirar o MMC. Então, entre 1 e 2 vai ser 2 e entre 1 e 3 vai ser 3. Então, vamos lá. Aqui divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, deu 8a, repete o menos. O 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1a dá o próprio a. O 3 divide por 1 dá 3, vezes 5 é 15. 3 dividido por 1 3 dividido por 3 é 1, multiplicando por 1 deu 1. Então, o que a gente percebe? O que tem o denominador igual não muda a parte do numerador, tá? Só vai alterar quando o denominador é diferente. Então, aqui era 1, aí, ó, dobrou, né? O 4 virou 8. Aqui o denominador era 1, ele triplicou. Por quê? Porque o denominador era 3. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima que dá certo. Então, agora a gente vai reduzir aqui. 8 menos 1 dá 7 e repetimos a parte literal. Então, deu 7 meios de A. Então, conforme eu falei, ó, pode escrever dessa forma ou pode deixar o Azinho aqui de fora, tá? Aqui mais alinhado com esse traço. E aqui 14, porque 15 menos 1 é 14. Subtraiu e conservou o sinal do maior. E aqui está a resposta simplificada da expressão algébrica inicial. Vamos para a letra T. Aqui essa expressão está sozinha, né? Esse termo está sozinho e os três outros são semelhantes. Então, a gente vai reduzir esses outros três termos semelhantes. Vamos organizar? Então, eu tenho menos 3a ao quadrado, mais 1 meio de a mais 3a. Esses três a gente vai ter que somar, lembrando que aqui tem denominador, aqui é 1, não são denominadores iguais, então a gente tem que fazer o MMC. Então, fazendo o MMC, que é 2, né? Entre 2, 1 e 1 é 2, vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1a deu a. 2 dividido por 1, que não está aparecendo aqui, mas ele existe, é 2, vezes A, 2A. De novo aqui, dividindo por 1, é 2, vezes 3A, 6A. Aí a gente não cancela, por quê? Porque não tem outro 2 do outro lado, não tem o segundo membro. Aqui é só uma expressão algébrica, não é equação. Então, a expressão, o denominador, mantemos, tá? E aqui a gente vai somar A mais 2A, 3A. 3A mais 6A, 9A. Então, resumindo, menos 3a ao quadrado mais 9 meios de a. Aqui a letra T está pronta. A letra U. Já são termos semelhantes aqui, próximos, eu só repetir. E agora eu vou mostrar aqui que eu tenho que juntar esse par, fazer um termo só, juntar esse par aqui e fazer um termo só. Então, para cada par, nós vamos fazer o MMC, que vai ser 5 aqui nesse par e 2 aqui nesse par. Então, vamos dividir e multiplicar. Então, 5 dividido por 1 é 5, vezes 4, 20. Mantém a parte literal. Menos 5 dividido por 5 é 1, vezes 3y dá 3y. 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. Então, agora a gente já pode fazer a operação em cima e manter o denominador. Fazer a operação em cima,
manter o denominador. Então, 20y menos 3y dá 17y e sobre 5, ou 17 quintos de y, mais sinais iguais, soma e conserva o sinal, 1 mais 2, 3 meios. E aqui finalizamos a letra U. Letra V, vou reunir o 2m com o m sobre 2 e o 3 com o 1 meio. Então, reunimos, formamos os pares e agora a gente vai fazer o MMC para cada par, que vai ser 2, tá? Se quisesse fazer para cada um, poderia, para todos ao mesmo tempo, poderia também, tá? Que não tem diferença nenhuma. Então, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 2m, 4m, mais 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes m é o próprio m. Mantenho mais, e 2 dividido por 1 é 2 vezes 3, 6, mantenho menos, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1, 1. Aqui, então, a gente resume, deu 4 menos 1, 3, então 3 sobre 2m. E aqui dá 5, 5 meios. Então, 5 meios de m mais 5 meios. Aqui, então, nós finalizamos a letra V e terminamos, então, a nossa primeira lista, né, da primeira questão do bloco 18, sobre expressões algébricas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.